Existem pessoas que acreditam em Deus, mas vivem sempre no limite financeiro. E isso gera um conflito interno silencioso. Elas oram, elas creem, elas confiam, elas pedem direção, elas pedem provisão. Mesmo assim, o dinheiro nunca sobra, as contas nunca aliviam, o descanso nunca chega, a sensação é sempre a mesma. Esforço constante, progresso mínimo. E com o tempo, surge uma pergunta que quase ninguém tem coragem de verbalizar. Uma pergunta que provoca culpa só de ser pensada. Se Deus é fiel, por que minha vida financeira continua travada? Essa pergunta não é falta de fé, ela é falta de entendimento. E a Bíblia não foge dessa resposta, mas a resposta bíblica raramente é a que as pessoas esperam ouvir. Antes de continuar, deixa algo muito claro. Este conteúdo não é um ataque à fé, é um confronto contra uma ilusão comum que impede muita gente de avançar. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, deixa o like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que vivem esse mesmo conflito. E se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre fé, dinheiro e decisões, sem promessas fáceis e sem espiritualizar desorganização. A Bíblia nunca ensinou que fé substitui responsabilidade. Ela ensinou que fé exige responsabilidade. Esse detalhe muda tudo. Muita gente acredita que crer em Deus automaticamente organiza a vida. Mas a Bíblia nunca disse isso. Ela diz que a fé direciona, mas as decisões constroem. Uma pessoa pode confiar plenamente em Deus e ainda assim viver sem controle financeiro. Pode orar todos os dias e nunca planejar o mês. Pode declarar fé e continuar tomando decisões impulsivas. E o dinheiro não responde a declarações, ele responde à gestão. Esse é o ponto onde muitos se perdem. Em Provérbios, a sabedoria bíblica deixa claro que quem planeja prospera, enquanto quem age sem pensar paga o preço depois. Não como castigo divino, mas como resultado natural. A Bíblia trabalha com causa e efeito. E causa e efeito não são anulados por boas intenções. Aqui surge uma verdade difícil de aceitar. Deus não administra o que ele entrega. Ele confia a administração ao homem. Desde o início, o padrão é o mesmo. Deus entrega recursos. O homem governa. Foi assim no Éden, foi assim com Israel, foi assim com os discípulos e continua sendo assim hoje. Jesus deixou isso claro quando contou a parábola dos talentos. Cada servo recebeu recursos de acordo com sua capacidade. Nenhum ficou sem nada. O problema não foi o valor recebido, foi a postura diante da responsabilidade. O servo que enterrou o talento não era rebelde, ele era inseguro, ele tinha medo e escolheu não agir. Esse medo ainda paralisa muita gente hoje. Medo de errar, medo de perder, medo de lidar com números, medo de assumir controle. E para não enfrentar esse medo, muitos preferem espiritualizar a fuga. Dizem que Deus proverá enquanto evitam qualquer tipo de organização. Mas confiar em Deus nunca significou abdicar de responsabilidade. Salomão, considerado o homem mais sábio que já existiu, nunca separou espiritualidade de disciplina prática. Pelo contrário, ele associava a prosperidade à prudência, constância e visão de longo prazo. Ele alertava repetidamente sobre o perigo da impulsividade, sobre o risco de viver apenas reagindo ao momento, sobre as consequências de não planejar. Mesmo assim, muitas pessoas vivem presas no mesmo padrão por anos. Trabalham muito, ganham pouco ou médio, gastam sem perceber, se arrependem depois e recomeçam o ciclo. Quando esse padrão se repete por muito tempo, ele deixa de ser circunstancial, ele se torna estrutural. E estruturas não mudam com oração isolada, elas mudam com decisão. Se você está se reconhecendo nisso, comenta aqui embaixo. Isso é verdade. Reconhecer é o primeiro passo para mudar. A Bíblia fala de algo que quase ninguém associa à vida financeira: domínio próprio. E domínio próprio
não se limita ao comportamento moral. Ele se manifesta nas escolhas diárias. É saber esperar, é saber dizer não, é saber controlar desejos momentâneos. Quem não domina pequenas escolhas dificilmente administrará grandes oportunidades. Por isso, tanta gente recebe aumentos, bônus ou novas fontes de renda e continua no mesmo lugar. O problema não é quanto ganha, é como decide. O aumento de renda sem aumento de disciplina só amplia o problema. Compras feitas para aliviar emoções, gastos feitos para provar valor, decisões tomadas sem reflexão. No curto prazo, tudo parece controlável. No longo prazo, o caos se instala. Aqui entra um ponto sensível. Muitas pessoas boas confundiram generosidade com falta de limites. Ajudar é bíblico, mas se destruir no processo não é. A Bíblia nunca ensinou que você deve salvar todo mundo enquanto compromete sua própria estabilidade. Ela ensina que até a generosidade precisa de sabedoria. Sem limites, até virtudes se tornam armadilhas. Muita gente vive cansada não porque trabalha demais, mas porque administra mal. E essa má administração se disfarça de bondade, humildade ou fé. Mas Deus nunca chamou desorganização de virtude. Observe um padrão claro. Pessoas que prosperam de forma consistente não dependem de picos emocionais. Elas constroem com constância. Elas planejam, elas acompanham, elas ajustam. Não porque são frias, mas porque são responsáveis. A Bíblia nunca prometeu prosperidade para quem apenas se esforça. Ela prometeu crescimento para quem anda em sabedoria. E sabedoria exige escolhas desconfortáveis. Exige abrir mão de prazer imediato. Exige esperar o tempo certo. Exige agir mesmo quando ninguém está olhando. Isso não é glamouroso, mas funciona. E aqui está uma verdade final que poucos aceitam. Deus não impede ninguém de prosperar, mas Ele também não protege ninguém das consequências da imprudência. Prosperidade não é um evento sobrenatural isolado. É um processo contínuo. Ela é construída decisão por decisão, hábito por hábito, princípio por princípio. Toda construção precisa de fundamento. Sem fundamento, qualquer crescimento desmorona. Se sua vida financeira é guiada pelo impulso, ela sempre será instável. Mas, se é guiada por princípios, ela se sustenta. No final, a pergunta não é se você tem fé. A pergunta é se você está disposto a alinhar sua fé com responsabilidade. Porque fé sem direção gera frustração, mas fé aliada à sabedoria constrói estabilidade real. Obrigado por ter ficado até o final.